Olá! Começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje vamos falar sobre curiosidades históricas de Jacareí. A cidade de Jacareí possui 224 mil habitantes e uma área urbana de 92 mil quilômetros quadrados, segundo dados do portal Fiscaliza Jacareí da Câmara Municipal. E, conforme dados da revista Exame, em termos populacionais, ocupa a posição 127 de maior cidade do Brasil e a terceira maior cidade aqui do Vale do Paraíba, com 365 anos. Jacareí tem muita história e algumas curiosidades. E para contar e para falar sobre isso, eu converso agora com a Cezira Papera, que é licenciada em Estudos Sociais e História e também pesquisadora de genealogia, arquivologia e patrimônio cultural aqui da cidade. A Cezira possui registros documentais raros que serão exibidos pela primeira vez aqui na TV Câmara Jacareí. Cezira, seja bem-vinda ao TV Câmara Entrevista. Boa tarde. É com muita alegria que participo desse programa para poder proporcionar, a transmissão aí, a divisão dos conhecimentos que a gente tem, que a gente pesquisa e que a gente descobre sobre Jacareí e que todo cidadão jacareense tem o direito de saber. E Cezira, você é jacareense, então esse seu amor pela cidade, assim, já é uma coisa natural. Tudo que você descobriu foi vindo naturalmente. Eu sou jacariense, sou ítalo-brasileira. Tenho a cidadania italiana, minha família, meus avós eram italianos e herdamos deles a cidadania italiana. Mas eu nasci aqui em Jacareí, no bairro de São João, tenho 53 anos e há um período eu morei na Itália, mas a minha vida, toda a minha infância, a minha adolescência e o início da minha idade adulta foi aqui em Jacareí, foi nas ruas de Jacareí, indo às feiras, aos mercados, ao cemitério com a minha mãe, com a minha família, indo pescar nos rios, nas represas com o meu pai, que adorava pescar, indo para o alto dos morros para ver a cidade do alto do morro, como ela se configurava. Então é um amor natural, porque eu sou daqui, e também a questão histórica. Eu tive um grande mestre, que hoje eu faço uma saudação a esse grande mestre, inclusive porque hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, faço uma saudação muito emocionada ao nosso grande mestre, professor José Simplício, que José Simplício me disse, logo quando eu era adolescente, eu já fazia muitas pesquisas sobre os espaços geográficos de Jacareí, conhecia algumas lendas e queria descobrir as verdades. Então, José Simplício me disse, por causa dessa minha curiosidade, eu já tinha alguns arquivos sobre a cidade de Jacareí, sobre o cemitério, sobre os túmulos mais antigos, sobre a questão mesmo da mudança do rio. Eu já tinha alguns referenciais e já pesquisava. E José Simplício me disse assim, moça, vai estudar história, você deve ser uma estudiosa de história. Então, minha grande saudação aos nossos professores, que nos ajudaram a descobrir aí os rumos das nossas profissões e das nossas paixões na vida. Então, Jacareí é sim uma minha grande paixão. Eu não tenho uma instituição, que por trás de mim, que me dê uma retaguarda nos estudos sobre Jacareí. Todos os meus estudos sobre a cidade de Jacareí são autônomos. Depois que eu voltei da Itália e encontrei a ferrovia, nossa ferrovia demolida em 2004, encontrei o Museu da Antropologia com as portas fechadas, tudo que tinha sido feito ou programado ou projetado para aquele museu dentro do Solar Gomes Leitão não tinha ocorrido. Então aquilo me preocupou muito. Eu vi as principais ruas com os casarões mais antigos demolidos, a transformação da cidade de um modo assim pouco planejado. Eu percebi que não tinha tido uma preservação do centro histórico. Então, aquele momento, e nem do patrimônio cultural não tinha sido feito uma preservação, nem um inventário do patrimônio cultural dessa cidade. Aquilo me preocupou muito. Eu tinha um filho pequeno, que eu tive meu filho em 2001, e mesmo assim... Você passou quanto tempo na Itália? Eu passei, foi de 93 até 2007. Então, quando você chegou aqui foi um choque.
Foi um choque. Eu vinha sempre ver meus pais, minha família, minha mãe, meu pai, toda a minha família mora aqui. Então eu vinha para cá, mas eu ficava muito tempo, eu ficava pouquíssimo tempo, eu ficava mais no bairro do São João mesmo com a minha família e já voltava para a Itália, porque eu trabalhava, estudava e tinha compromissos lá. E depois de 2001, quando eu tive meu filho, eu comecei a vir mais para Jacareí e ficar mais tempo aqui, porque eu tive um filho com o Ivo de Moraes Bisteco, o arquiteto Ivo de Moraes Bisteco, que é daqui, mora aqui em Jacareí. Então eu comecei a trazer meu filho para ficar mais perto do pai e assim nós ficamos nessa cidade, que era a minha cidade, e eu tinha um prazer e um gosto muito grande que o meu filho também pudesse conhecer essa cidade e viver aqui. E nesse momento é que eu tive esse choque, né? Ferrovia demolida, o Solar Gomes Leitão, que era para ser uma grande instituição de pesquisa historiográfica, de acordo com os planejamentos de Adelmir Morato de Lima e dos fundadores, dos idealizadores do Museu da Antropologia, que era o Osmar de Almeida, a professora Maria Lúcia Santana, o prefeito Benedito Sérgio Lencioni, Ayrton Naves, Ayrton Vinícius de Naves e Silva e vários outros participantes dos movimentos da sociedade civil que naquele momento queriam um museu para Jacareí e que tinham planos para aquele museu, e eu vi aquele museu assim fechado, apagado, sem as atividades que devia ter. Vi os sítios arqueológicos absolutamente soterrados, né? Porque os nossos sítios arqueológicos foram loteados. Então tudo isso me causou uma preocupação muito grande. E eu comecei, sim, a utilizar os meus conhecimentos em arquivologia, os meus conhecimentos em metodologia científica para pesquisa, que essa é a minha profissão, eu trabalho com isso, trabalho com pesquisa historiográfica, pesquisa histórica, utilizo arquivos do Brasil, de Portugal e da Itália. Presto serviço para escritores brasileiros, portugueses e italianos, que precisam de informações que estão guardadas lá dentro daqueles documentos que às vezes nunca foram abertos, nunca foram descobertos, nunca foram lidos por ninguém. Então a gente tem essa função de conhecer bem como funcionam os arquivos para a gente poder chegar até a informação. Uma informação que muitas vezes é uma teoria de um determinado escritor, e ele precisa de um fundamento, precisa de mais fundamentos documentais, a respeito daquela teoria. Então a gente faz esse serviço, dessa busca. Eu comecei a utilizar esse meu conhecimento de pesquisa para descobrir fatos e acrescentar para a historiografia de Jacareí. E foi assim que você encontrou o mapa que é datado de mais ou menos 1820. Exatamente. 1821, passou por aqui, Pallier, né? Jean-Arnaud Pallier, um francês que veio com a missão de observar todas as primeiras vilas do território. E aí ele tinha essa função de desenhar tudo que ele via, de pintar e de tecer comentários a respeito do que ele via, para ele poder informar de quem ele era contratado, inclusive. E assim Pallier faz uma viagem em 1820, 1821, 1822, até 1828, ele faz uma viagem por todo o território brasileiro. E ele passa nessas primeiras vilas históricas aqui do Vale do Paraíba, né? Então, naquele momento, ele encontra Jacareí com um determinado desenho urbano, com o Rio Paraíba do Sul em um determinado local. Então, ele faz esse desenho mostrando a Igreja da Matriz, ele faz esse desenho mostrando a Igreja do Rosário. Nesse mapa a gente consegue localizar alguma dessas igrejas? Sim, sim. A Igreja da Matriz é o A, é a letra A. A Igreja do Rosário é a letra C, ali embaixo. Certo. E tem a letra B que está um pouco embaixo ali da do cadeia.
A letra B é aquela ali da cadeia, né? Do município. Então, veja bem, a Igreja da Matriz se encontra exatamente no local em que ela se encontrava, exatamente no local que ela se encontra hoje. Tem a rua de trás da Igreja da Matriz e atrás ali da Igreja da Matriz tem essa rua que leva até a avenida que hoje é a Avenida 15 de Novembro. E naquele momento não existia nem a ponte, né? Observe bem que ali, descendo ali da Matriz, da Igreja da Matriz para a esquerda, não existia a ponte, existia o porto, existia um porto. E ali existia também, naquele espaço que tem uma letrinha bem pequenininha, entre a Praça do Rosário, entre a letra C e a letra A, existia ali a Praça do Cruzeiro, que é o local onde hoje está localizado o Solar Gomes Leitão. O Solar Gomes Leitão é de 1857 e ali em 1821 ainda não existia o solar e existia a Praça do Cruzeiro. O que era uma Praça do Cruzeiro no início dessa formação dessas vilas? Para uma vila ser criada, como na criação da Vila de Jacareí, precisava existir a igreja, né, a Câmara e a Praça a Praça do Cruzeiro. Essa Praça do Cruzeiro eles chamavam do Pelourinho. Esse Pelourinho ele não tinha exatamente uma conotação ligada somente à condição que eles, como eles tratavam os africanos que aqui estavam, os escravos. Não tinha. O Pelourinho, a Praça do Cruzeiro, naquela leitura antiga das cidades europeias, e é o que eles implantaram aqui, fazia parte de um sistema de punição. Qualquer pessoa que cometesse um crime, que fizesse uma coisa errada, que precisasse de uma punição, ela ia para a Praça do Cruzeiro. Ela ia para o Pelourinho. Qualquer pessoa. E ali naquela Praça do Cruzeiro, no Pelourinho, ela era punida na frente de todas as pessoas. Era uma prática das cidades europeias, era uma prática, assim, hoje inexplicável, lógico, mas era uma prática daquele período. Então as cidades, para serem criadas, elas precisavam desses 3 espaços: a igreja, a Câmara e a Praça do Cruzeiro. Então nesse mapa tem toda essa conformação da configuração da cidade da Vila de Jacareí naquele momento, e tem também uma rua do outro lado da Matriz, que hoje é a Rua Luiz Simon. Aquela rua era a rua que levava à Vila de São José dos Campos, e aparece no mapa, Vila de São José. Já se chamava assim. A Câmara tá mostrada ali naquele mapa? Sim, era exatamente junto com a cadeia. Junto com a cadeia ficava a Câmara Municipal naquela época. Então Exato. Ali no ponto B... O A, o B e o C. Veja que a posição do rio, ela é bem próxima à Igreja da Matriz. Então a lenda que existe, daí a gente entra nas lendas, né? Esse mapa veio inclusive assim para dizer, olha, diz que o rio passava, porque todo mundo desde criança, acho que todos os jacarienses, eu tenho 53 anos, todos os jacarienses da minha idade sempre ouviram assim, diz que o rio passava, a gente passava por cima da ponte, daí a gente ouvia os mais velhos dizerem, diz que o rio passava mais para lá, diz que o rio passava na direção de uma parte do território, do terreno que se chamava Esmaga-Sapo, porque juntava muita água no tempo de chuva e tudo mais. Diz que o rio passava ali, que é exatamente aqui onde nós estamos hoje, na Câmara e na Prefeitura, e seguia pela Rua Dom Pedro I. E esse mapa vem para mostrar que realmente o rio passava nesse local, aqui onde nós estamos. Aí a gente parte da comprovação documental para uma lenda. Aquilo que era uma lenda que todo mundo dizia, diz que passava aqui, realmente o rio passava. E a lenda dizia, aí nós temos um primeiro desenho feito
por Luiz José Navarro da Cruz. Inclusive, essa é uma foto aérea, né, moderna, mas Luiz José Navarro da Cruz foi a primeira pessoa em Jacareí que começou a fazer a preservação das fotografias. Determinado momento ele viu que muitas coisas estavam mudando muito e que ele precisava segurar um pouco dessa história, que era uma história que ele sentia dos próprios avós. Então ele conhecia muito da história de Jacareí porque ele escutava a história dos avós. Então ele fez esse primeiro desenho. Nesse primeiro desenho ele mostra, a fotografia mostra o novo leito do rio, né? E o desenho do Luiz José Navarro da Cruz mostra o antigo leito do Rio Paraíba do Sul. Essa foto ele me emprestou em 2009 e eu fiz a primeira digitalização dela. Agradeço muito a Luiz José e a todas as pessoas que me auxiliam nas pesquisas. Ele guardava essas fotos e eu pedi, ele me emprestou, eu digitalizei e utilizei para os meus estudos e fui em frente para conseguir comprovar essa questão de que o rio realmente passava ali atrás da Igreja da Matriz. E um detalhe, a lenda dizia que o rio estava derrubando, que tinha o risco do rio derrubar a cidade, tinha uma ameaça para a cidade por causa de uma cobra muito grande que vivia submersa nas águas do Rio Paraíba do Sul, né? E, na verdade, o rio mudou o seu leito, teve que ser mudado o seu leito em 1850, mais ou menos, porque tinha uma erosão. O Rio Paraíba do Sul era muito volumoso, né? Com um volume imenso de águas, até praticamente antes de fazerem as represas locais, a de Santa Branca, de Garatá, principalmente a de Santa Branca, as águas do Rio Paraíba do Sul era muito volumoso, era um rio muito volumoso, muito forte, com uma força da natureza imensa. Então, ele realmente causava erosão. Não tinha nenhuma cobra, mas tinha a força da própria natureza. Tinha um movimento do rio que ia mudando as margens dele. Que ia mudando e realmente tinha o risco. Então, esse desenho, Luiz José fez porque ele se lembrava das narrações dos seus antepassados. Nós temos também um outro desenho próximo, que é o desenho do Jobanito, que também ouviu isso dos seus antepassados. Jobanito é João Batista Denis Neto, né, um jornalista jacariense de descendência belga, a família do Jobanito era belga, e Jobanito também amava a cidade de Jacareí, se interessava muito e escreveu um livro que se chama Pelas Ruas da Cidade. E nesse livro ele fez essa planta, esse desenho da cidade, mostrando o Rio Paraíba do Sul lá no seu leito original. O mapa planta que eu encontrei, ele veio comprovar tudo isso. Ele veio comprovar que realmente existiu um momento em que o rio esteve em um outro leito. E foi desenhado por mãos de um francês que passou por aqui, viu a cidade naquela condição, como ela era, e fez esse desenho. Esses mapas, dos estrangeiros que retrataram a experiência que tiveram e o que eles viram na paisagem do Brasil colônia ou do Brasil império, existem nos outros países. Os arquivos, às vezes a gente pensa, mas vamos pesquisar sobre Jacareí, então no arquivo local ou no arquivo de São Paulo. Na verdade, Jacareí possui documentos que dizem respeito à sua história em vários outros arquivos. Nós temos o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, que lá estão algumas sesmarias de Jacareí, porque em um determinado momento Jacareí foi muito visado pela possibilidade da existência do ouro no Rio do Peixe. Então, foram vários os pedidos de sesmarias. Existe uma sesmaria dada, inclusive, ao padre Fabiano Martins Siqueira, que é um padre que tem uma outra lenda a respeito dele. Era o lobo na pele de cordeiro, e diz respeito a uma outra questão para ser estudada para ser contada num outro momento. Então, vários fizeram esses pedidos e receberam algumas sesmarias. São documentos relativos a Jacareí. Outros arquivos que possuem documentos sobre Jacareí, documentos de época, são o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Arquivo da Assembleia Legislativa, o próprio IEB, onde se encontra
esse desenho, essa planta mapa de 1821 de Pallier, da coleção do Ian de Almeida Prado, onde eu fui pesquisar, onde eu fiz o pedido para poder utilizar, onde paguei as taxas referentes aos direitos de salvaguarda do documento, né, que é do IEB. Só um segundinho, você foi até a França para conseguir esses direitos? Não, aí é uma coisa diferente. Foi assim, sempre que eu estive lá na Europa, o tempo todo que eu estive na Europa, em vários outros países, como eu sabia a existência dessa questão dos interesses dos paisagistas, interesses dos desenhistas, interesse dos artistas plásticos que eram contratados para vir para o território da colônia e do império para fazer os desenhos, né? Então eu sabia que existia. Eu sempre ia em arquivos fazer trabalhos meus profissionais e procurava informações sobre Jacareí. Então, dessa vez foi na França, foi uma coisa até assim inusitada, não foi exatamente em nenhum arquivo. Eu estava em uma feira de colecionismo, numa feira de colecionismo de livros e documentos raros. E eu vi um encadernado que tinha vários documentos, várias folhas com desenhos, com esses desenhos antigos, né? Um desses desenhos mostrava o diário, uma parte desse encadernado mostrava o diário de Pallier. E nesse diário, escrito em francês, mas eu percebi que existia, em um tópico existia, as vilas do Vale do Paraíba, né? As vilas do Vale do Paraíba. E eu falei, mas é Vila do Vale do Paraíba, então tem Jacareí ali. Então, mas estava na mão de uma outra pessoa. E essa outra pessoa, manipulando esse encadernado, eu pedi licença, mas a outra pessoa também estava muito interessada nesse material. E aí nós vimos juntas esse material e eu comprovei que ali realmente existia esse mapa, planta mapa de Pallier, desenhada pelas mãos de Pallier, e que era Jacareí, e que era o antigo leito do Rio Paraíba do Sul, aquilo que eu sempre ouvia falar, né? Então, assim, estava na França, numa situação inesperada, eu vi esse documento, mas não teve jeito, a outra pessoa comprou esse encadernado e eu peguei todos os dados, então eu fiquei sabendo que naquele mapa de Pallier, naquele diário de Pallier, de 1820, tinha um desenho das vilas do Vale do Paraíba, que Pallier tinha visto, e que ali constava um desenho de Jacareí e do antigo leito do rio. E foi assim que eu comecei a procurar por esse desenho, porque a pessoa realmente comprou e não tinha, naquela época, isso foi em 95, não existia absolutamente a possibilidade de você fazer registros como nós temos a possibilidade de fazer hoje, né? Você faz uma foto, você troca contatos e a pessoa te passa uma foto ou te passa uma indicação e tudo mais. Naquela época não existia isso, Cibele, era tudo muito diferente, né? Para pedir aquele encadernado emprestado para essa pessoa que comprou, que era uma senhora inglesa, essa pessoa que comprou esse encadernado não tinha essa possibilidade, né? Não existia. Então eu pensei comigo, aquilo ali é um encadernado com algumas cópias de algumas páginas, eu vou encontrar o original. Mais pra frente eu encontrei no Brasil, no IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, é um arquivo histórico que fica dentro da USP, foi fundado pelo grande historiador Buarque de Holanda, e lá estava realmente o mapa de Pallier. No momento em que eu encontrei, ele não estava podendo ser utilizado, porque ele estava sendo tratado, a coleção do Ian de Almeida Prado, porque quem trouxe da França esse material foi Ian de Almeida Prado, um grande colecionador de obras raras de São Paulo. Ele é que comprou, junto à família do Pallier, ele é que comprou esse material e trouxe, e depois que ele faleceu, essa coleção do Ian de Almeida Prado foi para o IEB, onde se encontra hoje, né? Esse documento se encontra hoje e pertence ao IEB.
Para a gente poder utilizar, a gente tem que fazer um pedido escrito, tem toda uma documentação escrita e as taxas que se pagam aos arquivos para que eles reproduzam os documentos, e ainda tem uma questão jurídica de que você, se for usar aquele documento, você tem que dar exatamente a legenda como eles pedem, né? Não é uma legenda que a gente faz de acordo com aquilo que a gente acha que precisa ser contado. Eles dão aquela sistematização de como legendar o documento. Cezira, a gente eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas o nosso tempo já está esgotando, na verdade. Você tem algumas fotos de sítios arqueológicos, é isso? Tem um sítio arqueológico do Vila Branca. É assim, que nesse estudo, né, porque nós vimos ali no mapa, a gente viu que Jacareí tinha aquela... no mapa de Pallier, Jacareí aparece só o rio, aparece a igreja, aparece a cadeia e a câmara, e aparece a Igreja do Rosário. Aparece o porto, aparece do outro lado do rio o Porto Velho, que é lá na Estância Porto Velho, era um trecho de estrada a ser estudado, porque toda aquela região do Porto Velho, do bairro Bom Jesus, é um território ocupado muito antigo da cidade, e que foi feito, a Delmiro Morato de Lima, nos anos 90, realizou pesquisas junto à sua equipe técnica no Museu de Antropologia, realizou pesquisas arqueológicas lá no bairro Bom Jesus e naquela região, e descobriu que é sim ali um sítio arqueológico. Então, nesse mapa, a gente vê as áreas da cidade que eram ocupadas e que utilizadas para o transporte e para a passagem das pessoas naquele período, em 1821. Mas a cidade tem uma história muito anterior a essa, né? Nós temos aqui o Vale do Paraíba e Jacareí, é um território que possuiu as maiores populações indígenas, as civilizações indígenas. Então, do século VI, do século VII, do século VIII, quando os colonizadores portugueses chegaram, Jacareí assim já era absolutamente habitada, né? Inclusive pelos grupos indígenas que foram os primeiros habitantes dessa terra. Esses sítios arqueológicos, eles praticamente desapareceram quando a cidade cresceu, quando a vila foi crescendo, quando o uso do território foi sendo destinado a várias outras atividades determinadas pelo colonizador português. Então, essas civilizações indígenas, elas foram desaparecendo. O que existe dos sítios arqueológicos hoje? Existem fragmentos, né? Conjuntos de fragmentos arqueológicos que ficam guardados ali no galpão da ferrovia, onde foi feita a sede da Fundação Cultural de Jacareí. Esses fragmentos todos ficam lá dentro das caixas. Esses fragmentos já foram analisados, tratados, estudados, tem publicações a respeito e guardaram ali naquelas caixas e estão lá guardados. Poderiam dar origem a um museu da arqueologia, a um instituto de pesquisa arqueológica, a um centro de documentação das civilizações antigas, inclusive, documentação e acervo arqueológico, mas elas estão lá guardadas dentro daquelas caixas. Então, nós não temos praticamente foto dos nossos sítios arqueológicos. Nós temos uma foto aqui, a equipe técnica tem uma foto de uma pedra memorial que fica ali no bairro do Vila Branca. Então, Jacareí teve numa questão do estudo das manchas urbanas e como que Jacareí se desenvolveu, o Vila Branca praticamente é o que nós prevemos como o possível terceiro centro histórico e centro comercial e histórico da cidade de Jacareí. E ali no Vila Branca foi loteado, nós sabemos que ali era uma fazenda, né, de produção agrícola, e essa fazenda, a casa dessa fazenda já era antiga, mas existia muito antes desses habitantes que construíram ali a casa
da fazenda no Vila Branca, já existiam os moradores, as civilizações antigas dos indígenas. Então essas civilizações foram praticamente desapareceram e os restos dessa civilização ficaram ali, soterrados. Por quê? Eles moravam perto do Rio Comprido, eles não moravam aqui perto do Rio Paraíba do Sul, porque o Rio Paraíba do Sul era um rio violento, era um rio de muito volume de águas, então era impossível morar ali. Eles moravam em morros, então existe sítio arqueológico no Morro do Pedregulho, que é sempre nesse caminho para São José dos Campos, pela antiga Estrada Velha. Existe sítio arqueológico ali no Vila Branca, perto do Riozinho Comprido. Existe sítio arqueológico no morro ali da fábrica Santa Marina, que foi um sítio, o primeiro sítio arqueológico praticamente descoberto no final da década de 70, década de 80, o sítio arqueológico Vila Branca, os fragmentos arqueológicos das civilizações antigas, indígenas que moravam aqui, estavam ali no morro da fábrica de vidros, né? Sebracê, Fábrica de Vidros Santa Marina, como se chamava. Então nós temos sim sítios arqueológicos, mas nenhum deles sobreviveu como aparelho cultural, com uma possibilidade de investimento do poder público na área de educação, cultura, turismo, porque poderiam simbolizar também, significar também um investimento para a atração turística, até mesmo a nível internacional. As pessoas se movem muito para visitar sítios arqueológicos, para visitar museus abertos, né? Então esses territórios que mostravam os fragmentos dos indígenas que aqui moravam do século V, do século VI, do século VII, em diante, poderiam servir sim para a criação de um museu a céu aberto. Esses museus a céu aberto, eles são muito comuns na Europa, né, onde as pessoas e as escolas, inclusive, levam os alunos, criam a disciplina de arqueologia e levam as crianças e os adolescentes para fazer as escavações. Então são sítios arqueológicos tratados metodologicamente, mas que fazem parte da vida do cidadão, porque a criança, desde o início na escola, tem arqueologia e ela começa a estudar, a fazer o trabalho de campo de arqueologia, onde ela escava, onde ela recolhe os fragmentos, onde depois vão ser tratados em laboratórios, daí ela aprende toda a prática metodológica de como tratar fragmentos arqueológicos em laboratórios, como fazer os estudos históricos em cima dos fragmentos arqueológicos, né? E por isso a Europa e alguns países possuem uma cultura histórica e arqueológica muito mais profunda do que a nossa, porque eles preservam os territórios de modo que as pessoas possam usufruir dos territórios estudando neles. Jacareí não fez isso. Jacareí, nós não tivemos uma direção de patrimônio que fosse suficiente naquele momento para dizer podemos preservar o território para criar instituições culturais. Nós tivemos Adelmir Morato de Lima, que foi diretor do Museu da Antropologia, que acompanhou todos esses processos, o surgimento dos museus, dos sítios arqueológicos, acompanhou o surgimento dos primeiros documentos antigos em Jacareí, no fórum, nas casas, na biblioteca, nas casas das pessoas, onde tinham documentos oficiais antigos e que precisavam de um arquivo público histórico. Então, Adelmir Morato de Lima fez um grande projeto de preservação de patrimônio cultural que deveria fazer essa coleta de todos esses materiais e criar instituições de educação e de cultura e de incentivo à pesquisa e ao mercado de trabalho, porque esses setores também geram empregos, né? Inclusive, como eu disse, o turismo. Então, a Adelmir tinha um projeto grande nesse sentido e tinha esse grande projeto de preservação do patrimônio cultural de Jacareí. Adelmir não conseguiu realizar esse projeto porque, por causa das diferenças políticas, entrava um prefeito. Nós tivemos, nesse período que nós estamos falando, nós tivemos de prefeito professor BSL, Benedito Sérgio Lencioni, depois tivemos o médico Telmo de Almeida Cruz, depois tivemos o advogado Oswaldo Aroca, depois tivemos o Telmo de Almeida Cruz, médico Dr. Telmo de Almeida Cruz novamente, depois tivemos de novo o professor Benedito Sérgio Lencioni, depois o Marco Aurélio,
por 2 mandatos, depois o Hamilton Motta por 2 mandatos, e nenhum desses prefeitos olhou, ou vamos dizer, teve o cuidado de, ou talvez não tenham tido tempo de tomar atitudes relativas à preservação desse grande patrimônio cultural que nós temos. Preservaram de acordo com a legislação e tudo mais. Então, quando nós vimos a pedra memorial no meio de um sítio arqueológico, que é a pedra memorial do Vila Branca, e ali naquela placa de metal está escrito o ISPAM, o órgão que é responsável pelo patrimônio cultural arqueológico no Brasil, o IPHAN. Então, ali está escrito que aqui não se pode tocar, não se pode escavar, porque aqui é um sítio arqueológico, no raio de 5 metros. E só isso sobrou do nosso sítio arqueológico. Os fragmentos estão guardados, sim, dentro das caixas no galpão da ferrovia, no núcleo de arqueologia, mas a nível de território, de musealização a céu aberto, de institucionalização desse estudo no território, nós não tivemos essa possibilidade com a saída do diretor executivo do museu, Adelmir Morato de Lima, porque ele é que tinha esse grande projeto de preservação e inventariação do patrimônio cultural do Jacareí. Estou me lembrando disso porque quando eu voltei eu disse, nossa, mas o Adelmir tinha um projeto, né? E depois é que a gente vai estudando a história, vai vendo essas passagens de governo, como que cada prefeito vai agindo com relação à cultura, e aí que a gente percebe que a cultura ou que o desenvolvimento dessas iniciativas culturais, elas também dependem da mentalidade de uma classe dirigente. Então, Cezera, a gente já está encerrando a nossa entrevista, mas antes da gente encerrar, e já que você está falando assim de políticas públicas, na sua opinião, o que falta para que a população valorize todo esse legado histórico? E Jacareí tem 365 anos de idade, é uma cidade antiga. O que falta para que a população valorize de fato todo esse legado, toda essa construção histórica que Jacareí nos deixa? Eu acredito que seja sim uma mentalidade de preservação, né? Nós temos muitas lendas. Uma das lendas, por exemplo, que as pessoas ainda não conhecem, né? Mas que foi feita uma teatralização em cima disso na inauguração do museu em 1992, inauguração do Solar Gomes Leitão, final do restauro, e inauguração do Museu da Antropologia. Foi feita uma teatralização de que o alferes João da Costa Gomes Leitão, que foi o construtor do Solar Gomes Leitão, que foi um personagem muito crítico da nossa história, né? Quando eu voltei do Brasil da Itália para o Brasil, eu fui ver o que tinha sido conservado, e não se podia falar de João da Costa aqui. Fui atrás do professor Benedito Sérgio Lencioni, ele disse, um escravagista. Eu disse, mas e aí, professor, o que mais, né? Vamos ver se a gente consegue levantar mais alguma coisa desse homem. Então, fui lá, por quê? Porque através do estudo da atuação dessas pessoas, embora sejam atuações muito criminais, muito inadequadas, como foi a do coronel João da Costa Gomes Leitão, porque a lenda diz que ele era tão ruim que ele se tornou um coronel. Ele era um alferes da Guarda Nacional e ele se tornou um coronel, porque ele realmente comandava a vida de todo mundo. Ele está enterrado lá no cemitério do Avareí. O filho dele, o João da Costa Gomes Leitão Júnior, que faleceu em 1863, está dentro da tumba da Igreja da Matriz. E tudo isso eu fui descobrindo aos poucos, não com a intenção de valorizar esse personagem, mas com a intenção de entender a mentalidade jacariense, né? Porque foram dessas relações, inclusive relações inadequadas, relações absolutamente criminais, de exploração dos seres humanos, que Jacareí se formou. Jacareí tem uma história cultural e política ligada a isso, né? A história dos poderes, a história do poder político, a história do poder da igreja, a história do poder do próprio capitalismo no nosso território. Então, eu acredito que seja a mentalidade, né? Acho que as pessoas têm que pensar mais
que a cultura pode oferecer, sim, tantos benefícios. Cultura não leva dinheiro do poder público, ela tem dinheiro destinado a isso, de modo legal, e aquilo que é investido em cultura, ela retorna para as pessoas, porque o conhecimento pode ajudar as pessoas a melhorarem sempre, sempre, sempre mais. Principalmente o conhecimento da própria identidade, o conhecimento do próprio território, o conhecimento da própria identidade étnica, as nossas origens aqui, né, das civilizações indígenas e todas as outras civilizações e imigrantes que vieram, os africanos, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, todos que vieram compor a nossa cultura local. Cezira, muito obrigada pela sua participação. Eu quero deixar os contatos da Cezira aqui, a gente tem aí no nosso monitor o e-mail da Cezira, para quem quiser fazer mais perguntas, não sei se é possível rever esses documentos, se alguém te procurar, alguém assim, algum pesquisador, alguém da área. O e-mail da Cezira é esse aí que você vê no seu monitor, cezirapapera@gmail.com, e ela também tem um telefone para contato, 991857942, tem também o site arqueologiajacareí.com e o blog Patrimônio Cultura Jacareí, blogspot.com.br. Obrigada, Cezira, pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. E é isso aí, termina aqui mais um TV Câmara Entrevista, que conversou com a Cezira Papera sobre as curiosidades históricas de Jacareí. E você já sabe, para rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube em youtube.com/TV Câmara Jacareí e curta a nossa fanpage em facebook.com/TV Câmara Jacareí. As fotos dessa entrevista você pode ver lá no nosso perfil Câmara de Jacareí no Instagram. O TV Câmara Entrevista volta semana que vem. Um forte abraço e até lá!